Programa Arte Multicultural número 49. Tempo da gente. Esse é o tempo para abrir a janela. Tempo de flores, flores de primavera, com ventos que balançam paineiras, com peles, frutas e feiras. É tempo de levantar a poeira e aprumar o rumo sem eira e nem beira, limpando o terreno e degustando a moreira, cultivando a água que vem da serra, molhando a terra, plantando sementes que fortaleçam o corpo. Ilumine a mente da gente que sonha em viver como gente decente, porque agora é o tempo da gente. Nós estamos aqui com uma bela surpresa. Ô Chiu, tudo bem? Chiu, até falando o teu nome pra gente, diz pra nós aqui o teu nome pra gente. É Chiu? Chiu Ishi. Chiu Ishi. Então, tem essa coisa do nome ser três, né? Três. E Ishi quer dizer conhecimento. Conhecimento. Maravilha, hein? Nasceu em Taipei? Em Taiwan. Taiwan, né? Capital Taipei. É. E aos 5 anos você veio com a família para São Paulo? Isso. Eu vim pequenininho. A família fez uma trajetória interessante, que ela pegou Macau, Hong Kong e China. E eu vi todas essas paisagens fragmentadas, depois passando por Paraguai, cheguei em São Paulo. E aí acabei ficando em São Paulo, né? Que maravilha, mais ou menos no final da década de 80. E você se formou em filosofia? Fiz filosofia e eu sou formado em letras, mestrado em filosofia na USP. E vive atualmente na Vila Mariana? Na Vila Mariana. E diz que há pouco tempo você resolveu fazer um percurso de volta para a Ásia, percorreu metrópoles e suas periferias. Como é que foi isso? Na verdade, o jornalista aqui, ele disse uma coisa que eu não disse. Mas tudo bem, isso faz parte. Mas na verdade, essa trajetória foi feita no início, como eu falei, aos 5 anos. Certo. É um erro só. Tranquilo, né? Então, maravilha, né? Então, é um prazer estar recebendo você aqui, né? Prazer também, meu. De novo, né? Aquele cumprimento, aquele astral legal, né? Legal. Recebendo uma pessoa de origem do Oriente, que hoje ele é um brasileiro, né? Porque eu digo até que eu sou brasileiro embuense. Morei 2 anos no Embu das Artes, sou brasileiro embuense chinês. Então, os teus pais vieram para cá e foram direto Não, em Embu das Artes eu morei lá sozinho. Você morou lá sozinho? Os pais depois voltaram para Taiwan, voltaram. E voltaram, agora já estão aqui. Estão aqui. É a família grande? Não, só meu pai, minha mãe e meu irmão. Pai, mãe e irmão. Que legal. Então você, nesse período jovem, então você morou em Embu das Artes? Em Embu das Artes. Uma coisa que foi interessante nesse viu, Nicanor, é que em São Paulo eu conheci o Piva. O Piva. E ele me abriu os horizontes, né? Abriu brechas no mundo. E não ele, mas outros, Claudio Viller, os amigos, os poetas, o Flávio Amoreiro, o Marcelo Ariel. Aí no Embu também outros. E no Embu se confronta até com o outro, né? O diferente. O diferente. Isso é bom. Porque o Embu é uma cidade que vive, me parece, né, praticamente da arte e cultura, né? Tem muito artesanato. O pessoal, muitos artesãos tanto sobrevivem do seu próprio artesanato, né? E fazem bastante manifestações, né? Mas assim, não tanto, claro, como São Paulo, que é São Paulo é uma mega, né? Cultura, sei lá. E como é que foi, assim, você foi pegando gosto pela poesia? Isso.
Olha, basicamente foi um curso que eu fiz. Bom, foi umas leituras, músicas de Raul Seixas, aquela... Maluco Beleza? Maluco Beleza. É bem isso. O Caetano Veloso também. E eu não omito dizer minhas influências, eu acho que é importante. É importante, Tem gente que esconde isso. Pra quê? Eu digo, pra quê? E aí eu passei pela música. Aí foi um curso que eu fiz no Museu Lazar Segal, nesse curso de redação. Eu tinha uns 12 anos, né? 12 anos. E logo depois... entre 13 e 14 ali, eu fui fazer o curso Oficina de Poesia e Xamanismo do Piva. Poesia e Xamanismo. Xamanismo do Piva. Do Roberto Piva. Alberto Piva. Roberto Piva. Roberto Piva. E ele acabou assim... ele dizia que o poeta é o vidente, né? Que se desfaz pelo desregramento de todos os sentidos. E é isso mesmo. Não é interessante? Parece que a vida é uma missão, né? Com certeza. Porque ao mesmo tempo que você está criando, existe uma espiritualidade, né? E é isso que você produz, reflete no outro, né? Isso, né? Se você sabe passar isso para outra pessoa, isso gera assim você também estimula aquela pessoa a seguir um caminho, né? Isso até esse tipo de fala até que me lembra umas coisas de Zen, né? Sim. Tem um pouco isso, sim. Essa fluidez, esse caminho, essa corrente, que é a vida, né? Às vezes a gente tem medo da morte também, não é verdade? É verdade. Mas a morte faz parte da própria existência, né? Os filósofos dizem isso. Né? Agora eu acho interessante, né? Porque você veio pequenininho de lá e você não perdeu o vínculo com a China, né? Essa cultura chinesa, né? Eu vou dizer uma coisa. Claro que quando eu era mais jovem, eu tive negação. Aquela coisa hegeliana. Negar o outro. A origem, né? Mas depois caiu a ficha. Assim. Eu falei, não, mas peraí. Você é chinês, então tá dentro do seu sangue, tá dentro de você, físico, biológico, etc. Então, você existe por isso, né? Existe por isso. Então eu falo, assuma, né? assuma a sua ancestralidade, assuma o que você é. Não, é que é interessante, eu tive um professor de geografia que ele disse assim, na vida o que é importante é a posição geográfica, né? Aí é claro que você vai pensar nessa parte de terra, território, né? Mas aí depois eu comecei a pensar mais que a geografia todo dia, a todo momento nós vivemos a geografia, né? Olha, você tocou um ponto que eu vim pensando, não sei. O que chama a questão do lugar. Né? Porque, por exemplo, você vê, o lugar nos determina de certa maneira, né? Não totalmente, mas nos influi de uma certa maneira. Isso que você está falando, é verdade. Não, porque, por exemplo, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui no programa da TVS Brasil, né? TVS Brasil, programa Arte Multicultural. Estamos sentados aqui, né? Batendo um papo com os internautas, né? De um jeito assim, tranquilo, diferente, especial, estamos iguais, né? Eu não estou mais alto que você, né? Nem você mais alto do que eu. Sem aquela formalidade ou hierarquia. Né? Nós estamos apenas identificando que nós estamos aqui num espaço que é Brasil, que tem a bandeira do Brasil, que tem uma decoração bonita de material reciclável, né? Que é uma pegada interessante. Para a gente refletir o universo, o mundo, né? A importância da gente não prejudicar o outro, né? A natureza, o outro. A natureza, né? E até a gente, eu imagino lá na China, mas também no Brasil, quando você vê o povo antigo, a sua relação com a terra, né? A sua relação com a terra, a relação com as gerações, né? E na minha poesia, a natureza se faz presente. Ela vem com uma avalanche, uma torrente de imagens que perturbam, às vezes, pelo caráter fragmentário. Eu digo assim que Naufrágios é uma reconstrução por fragmentos de uma totalidade inacabada. Por quê? Porque ela é um fluxo de fragmentos e nessa instantaneidade, nessa coisa, sabe? Instantânea de fotogramas, de diagramas que agregam sensações, fluxo de sensações.
E é todas essas imagens que, dentro do que você está falando, compõem um quadro surrealista ou barroco ou sei lá o quê. Né? Não, porque é muito interessante a gente fazer uma reflexão, né? Com certeza. Por que eu estou aqui, né? Por que eu estou dentro do ônibus, sentado naquela poltrona de trás? Por que o motorista do ônibus é o poder, né? Com relação ao carro menor, a bicicleta, o motociclista é referência à bicicleta, né? A bicicleta é referência ao pedestre. Por que aquilo é aquilo? Por que aquilo é aquilo, né? Então, essas perguntas eu fazia também. Quando eu era criança, eu falava, por que se Deus cria, né? Isso eu tinha 12 anos. Se Deus cria as coisas, Ele é o dono do universo, por que a existência do mal, do diabo? Me entregava, falei, por que esse tal do diabo existe? Não sabíamos, né? Aí ninguém respondia isso. Eu falei, não, né? Diabo, né? Não se justifica. Então, eu pensava assim, então o diabo, Deus criou o diabo? Deus não é o criador de tudo? É o criador de tudo, né? Então quer dizer que ele criou o diabo? Meio estranho, né? Mas me inquietava. E eu acho que o filósofo é aquele que abala, questiona as certezas, né? É verdade. Então, com muitas emoções, a gente vai pedir para você declamar uma poesia tua. Tá. Eu vou ler um poema do Naufrágios. Eu vejo o mar e é como se eu não o visse. Opaco, indizível, ele é que me vê, me toca e me entrelaça. Um caçador invejável, homem pássaro, cadeira de músculos. É ele que arrebanha as ossadas, as vértebras, com sua imensa cartilagem. Como uma semente que do negro ao ouro se transforma. O mar tão desconhecido é a dor esculpida. O mesmo mar sempre multicolor. Mar jaula, mar quarto. Mar, avenida mulher, refluindo na cintura do trigo, ininterruptas, crateras da amizade. Mar, navalha que não se move, quando as montanhas se curvam, quando as algas rastreiam as águias. Maravilhas. Parabéns. Então vamos aproveitar. Você vai falar sobre o teu livro, né? Você quer fazer perguntas? Então, fica à vontade. O Chico, fala um pouco. Esse é o teu primeiro livro, o Naufrágios? Sim, Naufrágios é o meu primeiro livro, graças ao meu editor Anderson Fonseca, lá do Rio. Aí agradeço a ele por ter lido e ter gostado, né, dos poemas. E ele me pediu para fazer o prefácio do livro. Quem fez foi o Cláudio Viller, um grande amigo meu também, parceiro na poesia e um belo ensaísta, né? Enfim, é isso. Cláudio Viller, né? Cláudio Viller. Sim. E se quiser ler algum trechinho do prefácio, porque o prefácio ele apresenta essa questão de que a poesia minha, né? Ela se faz de modo de imagens poéticas que aproximam realidades diferentes, seguindo uma lógica não cartesiana, uma lógica analógica, né? Que eu acrescentaria que a minha relação com a cidade me faz porque inclusive não só na poesia, mas na performance, né? Você tem uma interação com a cidade que eu acabo tendo, que gera imagens díspares, dissemelhantes entre si. E que acaba sendo naufrágios. Legal. Né? Então, aqui diz, para naufrágio ou para os para naufragar. Para naufragar ou para ver naufrágios, é preciso primeiro viajar. E o conjunto dos poemas que compõem Naufrágio de Xiu e Xin pode ser lido como crônica de viagem, né? Como relato, se o poeta contasse histórias passadas
porém em outras galáxias. O On. É o On ou a dimensão cósmica. É a impressão que se tem ao ler um poema como O Olho da Menina Morta. Que inclusive deu título e pesquisa para minha performance. Isso foi em 2009. Durante todo 2009, 2010 eu fazia O Olho da Menina Morta. Inclusive quando teve a galeria O Lido, a performance, eu cheguei a fazer um roteiro também para 15 performances, cujo protagonista... Então vamos aproveitar e mostrar um pouquinho de você lá na galeria O Lido, né? E diz para nós, né? Você fez a Menina Morta. Nesse rito da galeria O Lido, eu fazia cães negros. E aí você vê o público. Esse é o Vlamir, um outro performer, faz um domador dos cães negros. E quer dizer, tem um trabalho corporal dentro disso, que a companhia que eu pertenci nesse trabalho era Tanteatro. Olha lá, quer dizer, você fazia o teatro chamado teatro coreográfico de tensões, onde você mergulhava nessas intratensões corporais na relação com a espacialidade e com dentro e fora, quer dizer, com a musculatura interna e com a musculatura externa, elementos que vão você trabalhando esses elementos, você gera um rito de passagem, que é um rito de passagem, você tem uma mediação, né, de um dado momento, dado estado de espírito para um outro estado de espírito. Ou seja, é algo muito xamânico. Você mudar estados de consciência. A gente fazia na rua, né? 15 performances na rua. Em São Paulo, Galeria Praça Roosevelt, República. E depois nós acabamos tendo que ensaiar, fazer essa encenação na Galeria O Lido, que chama Rito. Que legal. E como é que você sentiu a relação com o público? Foi bem estranho. O povo se assustou de imediato? Como é que foi? Sim, eu acho que eu era um pouco... essa coisa que ligada ao Butô, né? Butô. Que é o corpo muito orgânico. É claro, as pessoas ficam não só com medo... Aquele que sai do normal, né? Que sai do normal, mas ao mesmo tempo fica com medo, mas não sabe porque tem uma energia. O corpo dá energia. Isso. Né? Então, eles sentem essa energia. E ali você tem realmente uma relação, ou uma inter-relação entre os performers também. Nossa, e uma interação com o público. Legal. E aí, tem planejamento de algumas outras performances? A próxima performance será Naufrágios. Que é baseado no livro. Falando nele, Naufrágios, essa performance, ela tá com um músico, Guidival, que está fazendo experimentações sonoras, que eu gostaria também de incorporar ideogramas chineses, né? Sim. Algo que eu posso brincar fazendo com você aqui, né? Claro, dentro dessa ideia da continuidade do trabalho corporal, você fazer Hai, Shui, Hai é mar, né, em chinês? Hai é mar. Shui, água. Fong, vento. Tu, que é terra. Tian, céu. E Shan, mar. Então seria assim: Hai, Shui, Fong, Tu, Tian, San. No mar, os cabelos renunciam, bocas de ametista infiltram-se por todos os lados. Quer dizer, então, vai dando um clima. E aí vai ter interferências sonoras, ruídos, com essa presença ou presentificação do corpo do performer, né? Você vê que interessante, nós falamos energia, com tanta energia que o computador desligou. Mas isso é normal, viu? Queridos internautas, eu esqueci, coloquei umas folhas ali em cima. Ali.
Sem problemas. É como se estivesse fazendo uma performance diferente, né? É uma performance diferente, mas é uma performance. Então. Você quer mostrar? Agora podemos mostrar. Vamos mostrar o vídeo? Mais um pouquinho do vídeo, né? Um pouquinho do rito. E depois a gente pode passar para um evento bacana. Isso. No lançamento do meu livro, o evento A Poesia e Suas Cidades, no barco. Ah, é? Vai ser lançado no barco. Já foi lançado. Já foi lançado. Que tem uma performance interessante também, só pegar um trechinho do Irael. Um poeta que eu admiro também. Sabe o que eu achei interessante o barco? Você achou interessante? Eu achei um espaço assim, diferente, um espaço agradável, né? Pois é, quando eu entrei naquele espaço, eu já sabia que ia ser ali, sabe? O primeiro lançamento. E um evento de performance. De leitura de poesia com performance. Naufrágios, isso. Quer dizer, e o Irael, ele acabou pegando um poema, se apropriando do poema Eleger para o Travesti de Mao Tse Tung. Que ele acabou pegando um ponto que eu nunca imaginei, mas é um ponto interessante em relação à identidade, em relação a essa coisa do corpo também, ligada à identidade. Porque as performances hoje, elas acabaram entrando muito na questão da identidade, do que a gente, né, multiculturalismo, sim. mas que vai muito além disso também. Sim. Né? Então, Chiu, quando foi mesmo o lançamento? O lançamento foi no início desse ano, 29 de março. 29 de março, né? E teve presença de vários poetas, Marcelo Ariel, por exemplo, de Cubatão, Cláudio Viller e Alberto Marcicano. Eu não lembro o nome das pessoas, né? Que algumas não conhecia, né? Mas eu achei interessante o teu evento e a integração com os artistas naquele evento, né? Pois acabou que rolando, né? Teve uma interação, o Marcicano tocou cítara, né? Ele é o Marcicano, né? Que toca cítara, né? Vamos tocar de novo, aproveitando? Posso falar? Pode. O Instituto Mandarim Yuantan está promovendo também um encontro cultural com leitura de poetas clássicos chineses, de Li Po, Tu Fu, entre outros. E essa leitura será feita no original pelo professor do mandarim Hua Xiu, por mim, em português, e o Alberto Marcicano sempre acompanhando, sempre fazendo sua performance de cítara. E eu vou também depois fazer uma performance lá, de Tai Chi com Butô. Então, e você pode dar o site, o endereço desse evento? Posso. www.institutomandarim.net ou deixa eu ver aqui o papel. Né? Repetindo, Instituto tudo junto mandarim m no final .net ou meu blog http Filomundos com ph mundos Filomundos ph Filomundos mundus.blogspot.com. Maravilha. E o telefone lá é 5572-0379. É melhor pelo telefone, porque no blog ainda não coloquei o evento. Então é 11 de São Paulo, 5572 0379, no Instituto Mandarim. 0379, no Instituto Mandarim. Vai ser no dia 10, no próximo sábado, né? Às 19 horas. Chiu, fala para os internautas, vamos assim, brincar, né? Com os internautas. Fala em chinês. Boa noite, queridos internautas. Em chinês, Wanan. Boa noite é Wanan, né? Wanan. Tachia Wanan. Wanan, Tachia. Wanan. Normalmente vocês vão ouvir falar assim muito, como vai? Ni hao ma. Ni hao ma. Então, nós estamos recebendo perguntas já. E chegou a primeira aqui, da Rebeca, de São Paulo. Rebeca. Você acha que o Brasil recebe bem os estrangeiros? Rebeca, São Paulo. Isso sim. Concordo com a Rebeca. Os brasileiros são muito amistosos, são muito calorosos, né? Isso é verdade. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Eu sou bem recebido, né? Maravilha, né? E afinal, nós estamos numa cidade aqui que representa São Paulo, a cidade de 1000 povos, né? Olha,
Isso mesmo. Por isso que é interessante a gente quebrar assim, paradigmas, né? A gente quebrar, sabe aquela coisa de eu acho, não sei o que, fulano é assim, o assado? A gente tem que quebrar um pouco isso, porque conhecer a pessoa, conhecer o ser humano, né? Com certeza. Porque aí quando você descobrir o ser humano, você vai descobrir o diferente. E você vai encontrar pedras preciosas, né? Isso, Ricardo. Não é verdade? O outro, você está sempre aprendendo nessa relação com o outro, né? Já pensou se o garimpeiro, quando ele vai garimpar a terra, corta morro, não sei o quê, até o coitado às vezes até quase morre ali, né? E assim a gente dá graças a Deus para que o morro não caia em cima do garimpeiro. Mas, por exemplo, ele está ali, pega aquelas pedras todas sujinhas de terra, né? Tudo escurinha, tal. Aí ele vai, eles vão trabalhar lapidação. Depois que tira dali, que faz a coleta, que passam por vários processos, que vai virar o ouro, a pedra preciosa, né? Mas partiu lá daquele... do mais sujo. Daquela pessoa humilde, que mexe com a terra, né? Da terra, né? Por isso que a gente não deve esquecer da terra, né, Chiu? Inclusive eu vi um filme muito bom, recomendo Melancolia, do Lars von Trier, que inclusive eu encontrei umas loucuras e sincronias com o meu processo de naufrágios, né? Processo criativo. Que é ele mostrar, no final da cena do filme, ter uma destruição, que na verdade ele está fazendo uma crítica à sociedade, que está doente, porque não está dando conta da natureza, quer dizer, essa coisa toda da devastação ambiental, né? É que nem, até lembrando, Chico, teve um período atrás que foi lá no Ipiranga. Sim. E eu estava participando de uma atividade social e conheci uma pessoa que participava de um segmento da Igreja Católica, que se encontravam lá num espaço, num espaço lá no Ipiranga. E tinham pessoas de várias regiões, tinha da América Latina, tinha do Amazonas, de São Paulo. Uma reunião. E cada dia eles mostravam uma cultura, a cultura da sua região, né? Sim. E aí, no dia que mostrou o Amazonas, mostrou a cultura da região do Amazonas, do índio, porque que ele se pinta, né? Porque aquele tipo de alimento, aquelas coisas, né? Então foram coisas assim... Porque tem uma sabedoria, né, nisso tudo, né? Nesses índios também, né? Que é o ocidental que colonizou o Brasil, o ocidental acaba não achando interessante. Mas tem uma sabedoria nessas pessoas. Né? Existe uma relação, né? Tem. Uma relação com a cultura milenar, né? Tem. Essa que passa de pai para filho, né? Que é invisível. E que é poética também. Poética também. Porque por mais que venham as novas tecnologias, mudança, o homem robô, mas nós não podemos esquecer dessa cultura, né? Essa cultura que vem passando de gerações por gerações, nos diversos continentes, né? Vários países, né? Que é o sagrado, né? É o sagrado, né? Tem o livro do Mircea Eliade, que chama Sagrado e Profano. Sagrado e Profano. Que é ele mostrar que o sagrado, por exemplo, olha uma pedra, o índio olha numa pedra, ele olha de maneira que aquela pedra revela um ser, uma essência, um sagrado, a essência do sagrado. A gente não, a gente fala, é uma pedra, uma árvore. Ou pior, a gente nem olha a árvore mais, né? Essa é a verdade. Mas gosta dos frutos que ela gera e gosta da sombra, né? E da sua madeira, né? Da sua madeira. E não tá nem aí às vezes com madeira, tá... Enfim, tá... Né? Passa batido. Às vezes usa no excesso, né? Usa o excesso. Seguinte, o suficiente para mim é um prato, mas às vezes eu fico tão ganancioso que eu quero comer 3. Você? Não, eu estou dando um exemplo. Comer com os olhos. Então, tio, essa foi a Rebeca? Foi a Rebeca, né? Mandar um beijo. Foi legal a pergunta dela, né? Então, um beijo, então. Beijão pra Rebeca, né? Um beijo de luz pra Rebeca. Tá no MSN. Beijão, Rebeca. Tchau, Rebeca. O Joaquim de São Paulo pergunta: você viajou quantos países, Joaquim? Então, eu colocaria a pergunta um pouco assim. Eu viajei
por todos os lugares, pouco aqui uns lugares, aqui de São Paulo mais. E eu acho que essa viagem, que tá ligada também à vivência poética, a vivência artística, da performática, então eu viajei assim, mais para São Paulo mesmo. Claro, como eu falei, na infância, eu tenho imagens assim de que eu estava na China, que eu estava em Macau, Hong Kong, em Taiwan, e até em Paraguai, Foz do Iguaçu. Mas assim, sabe, foi tudo muito abrupto, muito rápido. Rápido. E acho que essas memórias, né, elas ficam na gente, não ficam? Ficam. E aí impregnam, né? E o que eu acho interessante, eu fico pensando, falo assim, se a gente for analisar o ser humano na sua dimensão, nós vamos sentir que cada ser humano é um universo, né? Não é? Porque quando pega assim uma lente ampliada, o que representa uma célula? Porque é a ideia de mônada. Do Leibniz, né? Que é a ideia de que o microcosmo, nele se contém tudo, o universo. Contém o universo, né? Que na verdade é uma ideia antiga dos taoístas. Sim. Que você tem na mitologia também acontece isso, né? É perfeito isso. Você tem uma ligação, é isso? Uma ligação. Uma relação visceral entre o pequeno e o grande. O microcosmo e o macrocosmo. Você já pensou se as pessoas começarem a pensar nisso, Chiu? Se cada ser é um universo, nós precisamos ter respeito com o universo a partir de cada pessoa, de cada indivíduo? Com certeza. Isso eu tive assim, maior evidência, assim, digo, fenomenológica, fenômeno. Sabe como? A partir do uso da ayahuasca. Que é aquela planta alucinógena. Que é sagrada pelos índios. Fui no Santo Daime e você tem... Foi linda a experiência, porque fui em Pindamonhangaba e eu vi Buda, Cristo, Jesus. Você viu todos. Quer dizer, toda a natureza estava ali. Quer dizer, mas é claro que isso é oferecido como uma dádiva. Depois você vai trabalhando internamente, solitariamente, espiritualmente. Então é muito bom fazer uma reflexão e a gente se descobrir enquanto ser humano, né? Nós estamos agradecendo aqui a participação do seu Ábido, que está indo embora. Gente boa. É uma pessoa menos na audiência, né? Mas a gente sabe que outros virão, né? A gente manda um abraço a ele, né? Pra ele. Mas então, eu acho que essa reflexão, se a gente fizer essa reflexão... Sim. Do que é o ser humano, o que representa o nosso tempo, né? O que representa a vida, e nós, dentro desse cosmo, claro, eu acho que nós podemos fazer a grande diferença, né? Por exemplo, você usa esse chapéu vermelho, né? Esse óculos vermelho. É um jeito de você se sentir bem, de estar bem com o outro e com o mundo, né? Com o mundo. Então, mas outra pessoa talvez não daria para aplicar isso. Outra pessoa talvez não sei se... Outra pessoa... né? E aí vai... Eu acho que essa coisa da singularidade também é interessante. Tem um filósofo Deleuze, francês, que ele acaba... Eu acabo sempre passando por ele, né? Que eu acho que a ideia contemporânea de arte hoje, ela está perpassada muito por essa rede... que até chegar a ser maluca, essa rede de várias singularidades. Singularidades plurais, nunca redutíveis a nenhum sistema idêntico, homogêneo. Não é isso? É interessante. Quer dizer, cada vez mais singular. E tem uma coisa, né? Às vezes a gente fica pensando, por exemplo, o que representa o pensamento, né? O que é pensar, né? O que é pensar? Boa pergunta. Estamos entrando na filosofia, Estamos entrando. Da qual você também é um filósofo. Então, porque o que é o pensar? O pensamento de cada ser humano, né? De cada indivíduo, né? E como é que o pensamento, no pensamento você consegue ir tão longe, né? Você vai aonde as pessoas não querem que você vá. Né?
eu falo, oxe, isso aí não, né? Não, isso aí não. E você sabe que eu tive dificuldades mesmo. Até quando eu era criança e adolescente, eu lia muito Nietzsche, Spinoza. E eu ficava me perguntando sempre. Isso acaba tornando você um ser diferente. Né? E, aliás, aí já também vem com poesia. Mas olha, isso aí é verdade. Porque na verdade é o seguinte: se você me perguntar o que é ser escritor, né? Eu não posso, claro, dar uma definição que vai ser genérica para todos os escritores. Mas eu diria, na minha definição particular, singular, que o escritor ele cria um mundo de sensações, né? E percepções. E aí, outro dia eu estava pensando sobre isso também, que acho que a gente, de certa maneira, alguns artistas, de certa maneira, não digo assim, o mundo, né? As pessoas que fazem, elas temem talvez, e já justamente por temer, elas não fazem o que elas querem. Não sei se dá para entender. Sim. Ou seja, aquilo que eu estava falando de singular. Né? Então elas acabam reproduzindo, né? O que um outro artista anterior, numa época anterior, fez. Quer dizer, então, filósofo também. Eu acho que a originalidade... Onde está a originalidade do filósofo? O que é ser filósofo, né? Então, o filósofo é aquele que joga um novo conceito, uma nova ideia, um novo plano, né? Você pode chamar um novo plano, como o dançarino joga um novo movimento, ele joga um novo movimento. É uma ideia interessante. Não foi Descartes, né? Descartes. Que escreveu Descartes? Escreveu. Penso, logo existo? Sim, aliás, você sabe que ele estava querendo, esse maluco que estava me dizer como penso, logo existo? Ah, sim, pode dizer. Não, hoje talvez seja até banal você pensar nisso, mas ele estava dizendo que só fazendo essa separação radical entre corpo, o que é da ordem do corpo e o que é da ordem do pensamento, do espírito. Quer dizer, isso hoje já não é tão válido. Inclusive a minha poesia, minha performance, vai contra essa coisa da cartesiana. Porque ela faz com que haja separação entre corpo e mente. Corpo e a matéria, né? Matéria, né? E pensamento. Mas é radical. E ao mesmo tempo original, o que ele fez, que assim, ele disse o seguinte, rapidinho, assim, em grosso modo. Você se isola de todas as aparências, todas as influências que os sentidos recebem. Todos os códigos, né? Todos os códigos. E você se, vamos dizer assim, se repousa em si mesmo. Você vai notar que uma coisa você não vai duvidar, que é o pensar. Você pensa. Isso você não vai duvidar. Essa consciência, a autoconsciência de si mesmo. Mas que, na verdade, é muito louco, né? Então, estão chegando várias perguntas. Vamos pedir para você ler mais uma poesia e voltamos para as perguntas. Vamos. Cadê o livro? O livro está aqui. Está aqui. Eu vou ler um poema, então, que está ligado à performance e naufrágios. Então, é o estudo do mar hexaedro, por Cláudio Villa. O mar se curva com a crueldade de uma raia. Cor é quase um feixe de barbatana sem fios. Cor é uma solidão de arco de violino. Nenhuma escuridão se irriga com as ondas. Nenhuma onda abraça o silêncio. Os olhos mal distinguem as distâncias. O triângulo possui lados incalculáveis. O losango se alonga em frenesi de lontras. O peixe escapa pelos dedos. Peixe, triângulo, losango, imã violeta, as ilhas em febre. Os morros são chamas que cortam a membrana. Asas e árvores se elevam às alturas do sexo. Esse é um fragmento. Maravilha. Sabe o que eu estava lembrando agora? Eu fiquei sabendo, é interessante, porque eu às vezes brinco no programa que é o seguinte, nós estamos no 2011, indo para 2012, 2014 vai acontecer a Copa do Mundo no Brasil, né? É como nós vimos também a Olimpíada na China, né? Na China, né? Que foi muito legal. E mostrando um pouco das culturas, né? Regional, adequando um pouco
Você dizer, os territórios. Os territórios e adequando a sua cultura de origem com a atualidade para mostrar o que é realmente a China, o que é realmente a China, né? Então, estão lembrando que nesse final de semana agora aconteceu no Vale do Paraíba uma maratona de poesias. 42 horas de poesias nesse final de semana agora. Sei. Então é interessante, né, que se a arte, a cultura, além do futebol, do vôlei, do basquete, pensar também que os poetas, os compositores, os escritores, os cantores, os dançarinos também precisam fazer as suas maratonas e mostrar a arte na sua plenitude, né? Isso, radicalizar, se quer dizer, né? Fazer assim, periódico, nem que seja assim, alguns momentos, alguns encontros, né? Para mostrar a dimensão cultural, social, né? Nicanor, uma coisa interessante, sempre está tendo manifestações, né? Manifestações. Mesmo com empecilhos, falta de verba, espaços muito, como fala, fechados. Mas sempre tem manifestações, né? Ou a gente procura sempre, né? Os poetas também sempre escapam das leis, né? Não, o que eu acho interessante, falando, por exemplo, quando você vai fazer um evento musical, até que há uma certa diferença, você tem que levar o equipamento de som, você tem que levar, né? Depende da empresa de energia. Uma produção, né? Agora, o artista, muitas vezes, ele pode fazer encontros que ele vai naquela região ali, faz a declamação. Entre vários, pode fazer uma roda, fazer um círculo, seja na Praça da Sé, olha que interessante, seja em frente ao Teatro Municipal. Exatamente. Faz os artistas da margem e os que estão juntos, né? Isso que solidários. Isso, na verdade, isso remonta. Você sabia disso? Eu estava pesquisando até, não sabia assim, claro. Eu fui ler um livro sobre performance, chama Performance, uma introdução crítica, onde diz que a performance, ela tem remonta a essas manifestações artísticas de vanguarda dos cabarés também. Os cabarés acabaram influenciando. E os circos, os músicos, que a gente chama de music hall, não é isso? Então, na praça. Quer dizer, aí elementos de teatro, de circo, ginástica, o indivíduo que exibe, né? Faz a sua virtuosidade. Não, uma habilidade. Que ele exibe diante do público. Está cheio desses performers, né? Até nós podemos pensar e sugerir aos internautas, às pessoas, né? Quer dizer, a gente tirar um pouco da maldade, do pensamento ruim. Sim. Nós podemos, porque nem às vezes as pessoas, torcedores de futebol, ou outros segmentos da juventude, vão fazer um encontro para brigar. Não é o seguinte, vamos fazer ao contrário, vamos fazer encontros para falar de cultura. Um sarau que eu fui, eu adorei também, só fui uma vez, né? Aliás, eu falei pra você, né? Que eu vou em sarau, mas às vezes eu não volto, eu volto depois. Teve um sarau, e acho que é um dos movimentos interessantes de São Paulo, que é essa pluralidade, essa efervescência de saraus. Que uma, por exemplo, fica lá na periferia, nem lembro, porque eu fui de carona. Coperifa, sarau Coperifa. Quer dizer, coordenada pelo Sérgio Vaz, né? Eu falei um poema, estava lá com alguns poetas do Embu das Artes, e eu falei lá. Quer dizer, eu não vejo fronteiras. Por exemplo, uma que acaba às vezes rolando, mesmo com um certo formato, digamos, mesmo formal demais, mas a Casa das Rosas. Tem eventos interessantes também ali, né? Sarau. E ali na Praça Roosevelt, ali também tem, né? Manifestações. É importante deixar fluir essas atividades culturais e, ao mesmo tempo, estimular esses jovens a gente manter elos de ligações, né? Porque o movimento cultural se torna mais forte, né? E nós conseguimos trazer mais pessoas para essa... Tá cheio de garotada e os jovens tá aproveitando muito bem esse lance do rap. Do rap, né? Então, que é uma manifestação que
a palavra oral e performática até, como música. É uma performance. E ela, na verdade, ela teve suas origens, né, lá no movimento beatnik. Beatnik, né? Que é os poetas dos Estados Unidos ali, esqueci o nome agora. Periféricos. Periféricos também, né? E fazendo suas reuniões, seus saraus. Né? E o Allen Ginsberg, por exemplo, um poeta beatnik famoso. Quer dizer, isso nos anos 60, né? E, nossa, nos anos 60 tinha muito isso, né? Tinha muito, né? Eu tenho um amigo meu, ele fazia na São José dos Campos. A performance, ele chama Irael Luciano. Então dá um abraço pra ele também. Mandou um abração pro Irael. E um grande ator, performer e poeta também. Maravilha. Então tem umas perguntas aqui. Nossa, ele gosta de estudar bastante. Marcelo Tocantins, disse que vocês gostam de estudar bastante? Você gosta de estudar bastante? Não, é porque você é formado em letras. Sou formado em letras. Quer dizer, eu não paro de... Eu tenho espírito, acho que, de curiosidade, então eu nunca paro de pesquisar, né? Então, aí você fez grego, né? Fiz o grego. Estou falando aqui, fiz o grego clássico. Essa é a oportunidade de você ter... a oportunidade de você ler os textos clássicos, por exemplo, Platão, né? E na minha tese de mestrado, falando um pouco nisso, foi sobre Aristóteles, né? Aristóteles. Um mestre até conhecido como estagirita. Então, ele propôs uma coisa interessante que eu estava pesquisando sobre a ética. Eu estudei a ética e a política. E o conceito central que eu tinha que enveredar, estudar, pesquisar, era eudaimonia. A palavra em grego quer dizer felicidade. O que é ser feliz para o homem? Então, a pergunta fundamental e clássica da filosofia, né? Pergunta ética, política. Quer dizer, ele pensa que o homem se faz exercendo virtudes éticas e políticas. Quais sejam? Temperança. Quer dizer, você está na moderação, é uma boa virtude, né? Porque isso te leva à felicidade. Mas aí que é interessante, a ética, né, que é esse respeito mútuo que deve ter entre as pessoas. A ética, né, a virtude, né, de as pessoas procurarem ser um pouco mais interativas, bondosas, né, e sempre ser solidárias, né. Engraçado, o conceito de bondade é mais cristão, né, da moralidade cristã. Mas, de uma certa maneira, na ética das virtudes, é conhecida como ética das virtudes, eles também encontram um meio termo, ou seja, entre o excesso, né, o indivíduo que mergulha totalmente assim na imoderação, e o outro que ele tem a escassez, quer dizer, a falta, por exemplo, ele se priva de muitos prazeres, por exemplo, né? Então, o negócio para Aristóteles é manter o meio termo. Eu estou entendendo. O homem grego, né? Vamos ver, se qualquer coisa você me corrige. Eu estou achando que a virtude, por exemplo, se você tem que fazer alguma coisa, dedique a isso, né? Faça, né? Ótimo. Faça com amor, né? Com atividade. Né? Se você vai estudar, seja um bom advogado. Isso. Seja um bom jurista, um bom juiz, né? Então, nas diversas profissões, que as pessoas dediquem para aquilo, se realizem naquilo. Exatamente, né? Justamente. E a política, ela deve ser numa coisa de um matar o outro, né? Mas a política, ela deve buscar a convivência, né? E o bom relacionamento nas soluções de problemas e de regulamentos, leis, projetos que atendam à sociedade. A comunidade, que é o ideal também de Aristóteles. Na época que ele escreveu Ética, ele pensava que o homem, o indivíduo virtuoso, chamava Spudaios. Né? Que agatose é o termo bom também, um homem bom, é um homem de bem. Ele devia exercer essas virtudes, como você está colocando aí. Mas com quem? Dentro de uma sociabilidade. Claro, né? Óbvio. Né? Ou seja, a polis, convivendo com as pessoas que estão na polis, sempre um outro também. Nunca sozinho. Não existe uma felicidade sozinho. Verdade, que nem eu pensei. Isso daí pode estar em diversas profissões, em diversos segmentos.
Pode. Um exemplo, o agricultor lá, seguinte, ele vai plantar uma fruta mesmo, ele vai plantar melão. Sim. Se ele plantar o melão com o maior amor, saber que aquele melão que ele vai plantar lá no mato, lá na roça, vai gerar vitamina para outra pessoa e vai gerar saúde para outra pessoa. Isso. Então, aquele homem do campo, ele deve estar feliz porque ele está dando vitamina, dando assim, entre aspas, né? Porque é vendido, tem transporte, tem tudo, mas aquela fruta vai fazer bem para aquela outra pessoa, né? Que pode ser o cara que vai gerar de uma forma indireta a compra dos alimentos através do supermercado e outras coisas, né? Você sabe que eu penso, por exemplo, o fato de a gente entrar numa mega sociedade hiper consumista, né? Você isola o indivíduo de toda a cadeia de produção. Você não sabe de onde vem isso que você falou, onde vem o melão, né? E aí você acaba... o torneiro mecânico, né? E eu, por exemplo, às vezes eu também não sei. É verdade, e aí eu não sei. Mas essa busca é interessante, né? Mas aí é isso. A gente tem que estar sempre atento para não cair nessas armadilhas, né? Eu vou fazer bem feito isso aqui porque vai servir para o outro. Com certeza. E essa ideia de fazer bem feito é também aristotélica. Aristotélica. Por quê? Porque ele diz assim, eu pratem, eu em grego é bem. Pratem é o verbo fazer. A felicidade, o bem viver, o eu zen, é o eu pratem. Isso é o daimonia. E como você mesmo, a gente está discutindo aqui, é uma energeia, uma atividade. Eu já dei em várias palestras sobre isso. E sobre justamente a atividade segundo as virtudes, kata arete. E segundo a mais alta virtude, que é a contemplação, a sabedoria filosófica, que é exercer o pensamento, a filosofia e tal. Que maravilha. Então, essa é a Marcela de Tocantins. Marcela Tocantins. Um beijão para Marcela, né? Beijo para você, Marcela. O que vamos ver aqui. Tem uma outra pergunta sobre o que significa o Brasil e a China para ele. Gabriel, São Paulo. O que é essa relação Brasil-China? A relação? O que significa? O país... é o Brasil e a China. O que é o Brasil e a China? Olha, como país. Do ponto de vista... Para quem? Para Gabriel, né? Gabriel. Olha, do ponto de vista mais assim político, né, econômico, a gente está vendo que China está em alta, está crescendo como potência, isso é inegável, e Brasil estreitando relações, China também, e do ponto de vista mais cultural, né, eu acho que o brasileiro tem uma coisa que já estava falando, que é essa coisa multi loucuras e multimídias e quer dizer, o brasileiro é muito aberto, né? Não é à toa que o Nietzsche dizia que aqui era como é que era? O Nietzsche dizia, a hiperbórea. Não, e tem lá os do norte. Do norte? Né? Tá vendo? Eu sou muito poeta. Mas você tem o norte e o dos trópicos, né? Essa terra dos trópicos. Tropicais. Ela é favorável à troca, à miscigenação, à antropofagia. Não é? Isso. Que é uma característica assumida pelo Brasil, por brasileiros. E acho que a China, como eu estava falando para você, eu sou chinês de Taiwan, que é uma ilha, que inclusive tem conflitos com a China, de não identificação com a China. Sei. Agora, a língua é a mesma, é chinês, né? É o mandarim. E do ponto de vista, para mim, o que eu penso é que essa relação entre Oriente e Ocidente, nesse embate, ela faz parte do meu projeto também, que eu chamo LOS 2962 Studio, que é um projeto que é o seguinte, problematizo, né, questões... Você pode repetir para gente? Posso. LOS com Z 2962 Studio, onde trabalhamos o quê? Trabalhamos poesia, filosofia, dança, teatro, butô, a linguagem da escultura, das artes visuais está muito forte também. Tem um parceiro com um artista plástico. E aí tem 4 vetores nessa proposta. Rapidinho. É você trabalhar a questão da territorialização e desterritorialização. O que significa isso?
significa que você, estando, por exemplo, em São Paulo, quer dizer, hoje a gente está conectado, né? Estamos conectados. Hoje a gente está conectado. Então, essa conexão de territórios é interessante. E desterritorialização, porque, por exemplo, se você tem uma hegemonia central em um centro, por exemplo, que antes eram os Estados Unidos, né? Nós estamos... Né? O que está acontecendo? Isso, os Estados Unidos está deixando... Né? Ou seja, está havendo um embaralhamento. Territorialização, desterritorialização. Esse é um dos vetores. O segundo vetor é a diferença sociocultural entre Oriente e Ocidente, de fato. Por que tem esses choques lá, né, no Oriente Médio? E, né, as guerras e os, como é que fala? Aqueles terrorismos, né? Isso. Então, é isso. Diferenças entre Ocidente e Oriente Médio ainda, né? Você tem também, onde a gente trabalha essa questão, que é onde vai implodir mais, é a questão do eu e o outro. Quer dizer, no mesmo território, na mesma cidade, São Paulo, você tem diferenças, os mais múltiplas, convivendo no mesmo espaço. E ali você tem conflitos, você tem contradições. Esse é um problema da subjetivação entre eu e o outro. E o outro problema, o quarto vetor, é centro e periferia. Centro-periferia. Que é demarcação social e econômica. Porque você tem uma pessoa que mora lá na periferia, ela tem pouco acesso aos bens de consumo, como os que moram no centro, né? Porque justamente ela tem que gastar dinheiro, às vezes ela tem que gastar, ela não tem condições. E, no entanto, ela mora em São Paulo, ela quer usufruir, tem o direito sim de usufruir, né? Então, são sérios problemas de centro e periferia. Mas é interessante, esse lance do código, né? Como assim? Os códigos existem de fato, né? De fato. De fato. Mas esses códigos, para uma boa convivência, esses códigos não podem ser vistos de maneiras pejorativas. Né? Porque, não, fulano é melhor porque mora na periferia, né? Ou mora... O time do São Paulo é melhor do que do Ceará. Essas bobagens. Essas coisas. Tá. Né? Seguinte, fulano é melhor porque ele é de origem tal, né? Isso é uma bobagem. Também. Então, voltamos para o ser universo, né? O cósmico. O cósmico. E o ser indivíduo, né? Também mais individual, assim. Nesse sentido, não individualismo, né? Eu acho que se as pessoas entendessem, né, o quanto é importante ter respeito com o outro, né? E o quanto é importante você valorizar o outro para elevar o outro, independente das suas posições geográficas, né? Culturais, geográficas. Aí que está a grandeza, né? Aqui está a grandeza. Quando a geografia, muitas vezes, ela é colocada de uma maneira pejorativa, né? E indutivas, muitas vezes, né? Indutivas. Boa observação essa, porque... E o que o novo mundo, e está nascendo um novo mundo, né? Graças a Deus. Estamos em constantes mudanças. Então esse mundo vê aí, né? Os direitos humanos sendo discutidos, sexuais, enfim. E acho que é isso que você está falando. Tem tudo a ver com 2012, 2013, 2014. Nós temos que pensar o diferente, né? O diferente porque... E Naufrágios é um pouco isso, o processo artístico que eu vejo. Porque a gente não trabalha mais como uma síntese unitária, né? São fragmentos que vão se colando. Um método de colagem. Que, na verdade, de certa maneira, eu tenho influência, assim, do dadaísmo, dos dadaístas, o Gubal, Kurt Schwitter, outras referências, né? Mas faz parte do mundo. Tem referência você sabe que tem um escritor bacana, que é o José Gripino de Paulo, que mora no Embu. O cara fazia umas colagens muito interessantes, cinema, romance, tudo isso. Com muitas emoções. Ele fazia. Vai passar para outra pergunta? Nós vamos fazer perguntas. Estamos com várias perguntas e... Podemos passar? É isso? Ver com a técnica o nosso tempo. Tá. Então... mostra assim. Isso, olha para as pessoas verem. Essa foi uma performance
do Irael Luziano, escultor lá do Embu das Artes. Sei. Irael Luziano, ele está fazendo a performance no barco, né? Os movimentos são interessantes, né? Sim. Quer dizer, onde a gente também pode discutir, Nicanor, que a poesia não se faz só apenas no texto e pelo texto. Ela se faz no corpo, na voz, no coração, no cu, no nariz, enfim, no olho. E ele ali está fazendo uma performance sobre um poema Elegia para Travesti de Mao Tse Tung. Então, porque é interessante, né? E aí que, por exemplo, as várias linguagens, né? As várias linguagens. É bom a gente... Seja na artes plásticas, seja o fotógrafo, né? Fotógrafo. Né? O bom escritor, o escritor, a nível geral, o poeta, que ele vai buscar detalhes, né? Porquê do olhar, né? E aí tem um lado psicológico, né? Tanto a gente pode analisar o sociológico como o psicológico. Outro dia eu estava discutindo com justamente Irael, que me vem sempre, quando eu escrevo, quando eu faço minha criação, me vem a forma. Tem muitas vezes falando assim, que o tema, né? Qual é o seu tema? Às vezes eu não tenho tema. O que sempre me encantou quando eu começava a escrever, sempre, quando eu já tinha esse método, que na verdade eu não tenho método de escrita, né? Mas é a forma. Então, quando você olha uma escultura e você se impressiona com aquela escultura, né? Por que você se impressiona? Você já imagina isso? Tem a forma. Ou a barroca, né? A forma barroca. Ou a forma gótica. Ou essas contemporâneas, que você tem uma forma mais não forma. Até. Não tem forma. Não tem forma. Mas tem que, de alguma maneira, você... essas artes dialogam, né? Você vê ali, ele fez uma performance no lançamento do meu livro de poesia. Depois teve outras leituras de poesia, né? Você lembra disso? Né? Foi bacana, né? Sim, lembro, sim, foi muito bom. E então... E aí vai, né? Essa interconexão aí. Interconexão. Então nós falamos com o Gabriel, né? Gabriel de São Paulo, né? Um abração. Abração, Gabriel. Aí nós temos também a Vitória. Não é Vitória. Uau, Vitória de São Paulo. Vitória. São Paulo está em peso aqui. Nossa, que roupa é essa que ele está usando na apresentação? Perguntando. Aquela na primeira? Na primeira lá. Sim. Lá do Teatro Lido? Eu tenho essa... foi na verdade o figurino do pessoal do Nutan, quem ficou responsável era a Ana Bia, Beatriz Almeida, do grupo do Nutan, Núcleo de Criação e Pesquisa. E é interessante que justamente isso também que você falou do intuitivo, né? Intuitivo, Eles lá, a Chiu vai usar aquela sunguinha, que não é sunguinha, mas é uma espécie de, acho que eles tiraram um sex shop, né? Fizeram umas gambiarra lá. E eu fiquei assim, para mostrar bem o corpo. Mas não só mostrar o corpo, porque seria algo banal, você mostra o corpo, e daí, né? Mas evidenciar melhor as intrapensões do corpo, entendendo esse conceito de teatro coreográfico, de tensões, performático, né? E você trabalhar mesmo com isso. E claro, para algumas pessoas deve ser muito inusitado, né? E é interessante que aquilo lembra também aquela luta, só que são os gordos, né? São os fortões, né? Você é magrinho. Aquelas pessoas que lutam no Japão, né? Como é que chama, né? Sumô. Lembra assim. Lembra um pouco. E você sabe que essa performance Naufrágios Nova que eu vou fazer, ela na verdade é uma continuidade de uma pesquisa e também da minha história, né? Com o Butô. Quer dizer, o que é o Butô? Diz para nós, o que é Butô? O Butô é a dança japonesa que veio surgir com o Kazuo Ono, o mestre Kazuo Ono, e o Hijikata. Na verdade, o Kazuo Ono conheceu o Hijikata. O Hijikata já estava fazendo Butô. O que ele fazia? Ele ia lá, fazia uma dança que mostrava pessoas atônitas, sufocadas pela guerra. Você tinha, por exemplo, pessoas assim que depois daquelas explosões, né, Nagasaki e Hiroshima, elas saíam andando e ficavam
totalmente paralisadas e chocadas. Chocadas, Ou né? então você vê aquelas expressões do mestre Kazuo, né? Então você tem essa busca de uma dança que é aquilo que a gente estava falando de natureza. Natureza, né? O Jikata chama, sei lá, como chamar, dança das trevas, né? Dança das trevas. E é algo que eu carrego com muito orgulho. E essa mistura de Tai Chi, Butô, dança contemporânea, é o que não é dança que eu faço, não é teatro, não é uma série de coisas, e é um trânsito entre todas elas, artes visuais também. Mas aí que tá legal, né? Não é legal isso? Dá os parabéns pra você, pô. Essa é a capacidade do poeta, do artista, do criador, do performático, né? Até fico lisonjeado. Não, mas maravilha. Então, essa obrigado. foi a Vitória de São Paulo. Então, Beijo de luz. você. Beijão pra Vitória. Nós temos aqui o Jonas. O Jonas pergunta para mim: oi, Nicanor, como faço para participar do seu programa? Mandando e-mail e entrando em contato com a gente, né? nicanorjacintos@yahoo.com.br, né? E também através da TVS Brasil. Então, Jonas, um abraço de luz. Estamos juntos aí pelas boas causas. Nós estamos aí com o Rio de Janeiro, né? Torcendo por vocês, né? Que o Rio é uma maravilha, né? Uma terra maravilhosa, né? Ainda não fui, quero conhecer. Precisa conhecer. Preciso ir lá. Lá do Cristo você vê a cidade toda. Vou lá. Acho que talvez no ano que vem ou no final, né? Quem sabe fazer uma performance, né? Fazer uma performance. Quem sabe o Rio de Janeiro convida você. Me convidaram. Falaram várias vezes no Facebook. Vai lá fazer um lançamento. E o meu editor de lá. Então repete, por gentileza, o teu contato. O de telefone? Telefone, e-mail, site. O meu telefone é 5572-0379 ou celular, que é até melhor, né? 8850-1384. 11 de São Paulo. 12 de São Paulo. Sim, maravilha. E também você pode achar você também na internet, né? Isso, pode me achar na internet http Filomundos com PH PHILOMUNDUS.blogspot.com. Maravilha. Então nós temos aqui, qual é a língua que ele fala mais? Que língua você fala mais fácil? A Lourdes, né? Você diz chinês ou português? Imagina. Português. Essa foi a Lourdes de São Paulo. Beijão, Lourdes. Beijos, Lourdes. Você se considera um brasileiro ou um estrangeiro? Olha, eu me considero... Eu vou fazer uma brincadeira, mas é verdade. Eu me considero brasileiro. Quer dizer, eu tive uma formação toda aqui, né? Colégio, universidade. E meus amigos são, né, brasileiros. Então, não tem... Maior convivência, né? É a maior convivência. Sabe o que eu gosto? De comer? Eu gosto de comer tapioca, paçoca. Sério mesmo. Então, querida Lourdes, ele é um chinês brasileiro, adotado Brasil. É do nosso Brasil, né? Isso é. Claro, sempre com traços oriental. Mas é brasileiro, né? E convive, né? Faz arte no Brasil, né? Tem muito amor, né? Poxa. Muita dignidade e correndo atrás aqui para fazer os seus trabalhos, né? Maravilha. Olha. Então, essa mais outra. Então, essa foi a Lourdes, né? Como você se apaixonou pela poesia, Beatriz de Minas Gerais? Olha, a poesia é um caminho que me veio assim, de maneira muito sofrida, mas também de maneira muito maliciosa também, né? Porque ela é um estado de espírito de ser diferente mesmo. Ela me veio assim, como eu estava falando, e sem mistificação nenhuma, na verdade, porque tem poetas que falam, não, porque vem da inspiração, da musa e tal, né? Não, me veio na verdade porque eu começava a ler. Então eu sempre li muito, sempre ia nas bibliotecas, ficava folheando os livros novos, curioso com, né, com Murilo Mendes, com o Jorge de Lima, com Mário de Andrade e por aí vai.
E veio daí. Depois eu fui fazer uma oficina de poesia, né? Que eu falei, oficina de poesia e xamanismo, do Roberto Piva. Essa oficina, ela me alavancou, digamos assim, né? Descobriu, né? Descobriu, ela jogou, foi, né? O Hernandes Bragança, ele tá lá no chat, você falar dele, ele tá assistindo, lá tá Ô Hernandes, vou pedir pra você telefonar pra mim, hein? Nós vamos bater um papo, hein, garoto? Viu, o Hernandes Bragança, ele é aqui do Butantã. Sim. E ele é desde vem desde o período da Jovem Guarda, gosta de tocar violão, toca Raul, Hernandes. Ele tá ao vivo aí? Ele está nos ouvindo. Está nos ouvindo. É. Adoro o Raul. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Então, isso aí é pra você. O grande Hernandes, não suma não. O Hernandes, a gente manda um grande abraço para você. Um abraço. Nós estamos unidos aqui pela boa causa, né? Por amor à cultura, ao ser humano, né? Então, inclusive, falando nisso, eu estou sentindo, sabe, Chiu, modéstia à parte, que nós estamos fazendo um belo programa. Nossa, o programa tá bom, né? Porque nós falamos de poesias, né? Falamos de filosofia, né? Performance, cultura, ancestral. Que mais? Falamos da tua origem e estamos falando da grandeza da tua interação cultural no Brasil e essencialmente na Grande São Paulo, né? Então a gente fica muito feliz com a tua participação aqui. Também estou muito feliz. Muito feliz. A gente vamos pedir, vou pedir para Sheila passar outras imagens, mostrar alguma coisa que você quer mostrar. Em seguida vamos para o final, né? Nós temos ali, você pode comentar sobre essas performances que estão acontecendo. Justamente, ele vai fazer uma coisa com os bambus que ele tirou lá do Embu das Artes. É uma pesquisa, né? Mas a gente estava falando de esquizoanalítica. Porque que é essa coisa ligada à desterritorialização, que é o que ele está fazendo. Agora ele faz um chinês, né? E se você quiser colocar o som, você vai ver ele falar em chinês, né? Brincar mesmo com essas palavras em chinês, por exemplo. Ele vai fazer um percurso ali, interagindo com as pessoas. Maravilha, hein? E ele dá... Sai sorrir, sai sorrir, me passa, se eu sai dali, onde eu ponho. Esse foi um trabalho em razão do poema Elegia para o Travesti de Mao Tse Tung, do Xiu Xi. Boa noite, vocês acabaram de ver uma performance de Irael de Embu das Artes. Estamos aqui, eles voltam, para um livro que está sendo lançado que se chama O Quadro. Todos compraram? Mas que maravilha, hein, garoto? Sabe que esse evento fazia parte do lançamento, o evento A Poesia em Sua Cidade. Poesia em Sua Cidade. Onde foram convidados Marcelo Ariel, de Cubatão, olha só a jogada. O Cláudio Verde de São Paulo, Alberto Marcicani de São Paulo
Luís Erguilha, um grande poeta esse cara, hein? De Portugal. Que acabou ficando meu amigo. O poeta de Santo André, vale mencionar o nome, José Geraldo Neres, que organiza a Quinta Poética na Casa das Rosas. Casa das Rosas. É um sarau, eu vou estar lá no dia 29. Dia 29 de setembro. É um sarau com outros poetas e performance ideal também. Então, quer dizer, você tem... E eu também, de Taiwan, em Budas Artes e São Paulo. Né? E essa parte do naufrágio foi aonde? Esse lançamento, eles vão mostrar algumas pessoas, inclusive, comentando o poema, né? Tá dando problema, né? Então, deixa pra... Então, oportunamente a gente vai mostrar com mais detalhes, queridos. Você pode mostrar uma ali, do lançamento do barco, onde está eu fazendo com o Marcicano a poesia e música. Maravilha. É onde o Marcicano está de cítara, assim. Dá pra ver? O Marci... Não tem, né? Tá. Então a gente lê mais uma outra coisa, vamos conversar. Então vamos fazer uma poesia, né? Você tem um material que você tem material mostrar? Sim, ó. Mostra o tanto teatro. Então, vou mostrar esse aqui, você comenta. Vai comentar. Não, primeiro esse daqui, o evento que vai acontecer. O evento que vai acontecer no Instituto Mandarim Yantan é a leitura dos célebres poetas clássicos chineses, de Li Po, Tu Fu, entre outros, pelo tradutor e professor de mandarim Warren, e as respectivas traduções para o português, por mim, ao som de cítara do Alberto Marcicano, que é uma figura dos anos 70, que ele introduziu cítara indiana no Brasil. Acompanhado de outra performance, depois em seguida de uma performance de Tai Chi e Butô, ao lado também da música de Marcicano. Então, Mandarim Cítara Ensemble, um projeto cultural artístico internacional, visa difundir a língua e a cultura chinesa. Maravilha. E sobre ritos de passagem? Esse livro aqui foi aquele registro daquela performance que nós fizemos o rito na Galeria Olido. Galeria Olido. Esse é um livro da Ofang Panek e Maura Boyoc. A Maura Boyoc, ela é uma professora de dança, coreógrafa, que fundou o Tanto Teatro. Ela também tem ligação com a cultura e a dança de Butô. Mas o que ela faz é uma dança que nós fazíamos, era uma dança contemporânea. Acabei depois saindo do grupo. Mas foi um belo trabalho. Esse livro aqui? Isso aqui é uma revista, a revista Córrego, do Gabriel Coliniak, que agrupa uma série vasta de poetas de São Paulo, com textos, ensaios, poesias, enfim, crônicas, né, coisas assim. E tem um poema meu aqui, de prosa, poema Prometeu. Que estava no Naufrágios também. Maravilha. Então, eu sinto que as pessoas vão ter que fazer muitas perguntas para você. Vamos fazendo, né? Então. Essa foi uma revista recentemente lançada também, em junho, revista literária Celulose, do Victor Del Franco, meu amigo também. Que é interessante também que ela já abarca outros poetas de Itália, de Portugal, de outros territórios. E eu também estou com os poemas e um ensaio, Filosofia e Poesia, em Roberto Piva. Então, esse teu livro, ele está à disposição em algum local, não? Não, ele é encomendado pelo site, por e-mail, né? Sim. Que é o site da editora Multifoco, é só pesquisar. Editora Multifoco. Editora Multifoco. Maravilha. Então, os internautas interessados entrar em contato com a editora Multifoco. Então, estamos caminhando para o final. Estamos indo para o final. Então, com muita emoção, né? Mandar um beijo de luz, um abraço a todos os internautas, né? Brasil inteiro. Maravilha, gostamos desse encontro interativo. Saiu uma imagem ali, né? Essa é a do lançamento. Deixa passar. Não dá, não. Tá ruim, né? Esse foi lá no barco? Esse é o diretor do Centro Cultural Taipei, ele tá falando sobre naufrágios também. Foi lá na Casa das Rosas. Centro Cultural Taipei? Ele é o diretor do Centro Cultural Taipei. Como é que ele chama? Que? O nome completo eu esqueci.
Tá, então, com muitas emoções. Então, um abração e um beijo de luz a todos os internautas, povo. Pode ser? Isso. E vai terminar com um poema? Então, agradecemos a todos, né? Obrigado. Muita energia, muita paz, e que cada vez mais o ser humano se encontre, né? Se encontre em harmonia, né? Em harmonia, para a gente somar cada vez mais. Pode ler, então? Pode. No braço esquerdo do pássaro há um bico farejando plumagens atrás da algazarra dos números. Nenhum farol apazigua a ânsia do remador. A virulência é asa de velocidade ferina. Lágrima de Deus boiando na carapaça perdida, como peixe de escudos, a enaltecer o exército das escamas, destreza das caudas, de uma vela despedaçada, fincada no pescoço da lua. Ritos de um peixe nu. Quem desejaria estes segredos? Escarificações de ouro, abismo separando uma ilha da outra, antebraço alçado à extremidade. Todo dia uma senhora carrega seu guarda-chuva de pedras, como primavera rechaçada, astros enrigelados nos dentes incensórios. Vasta planície dos tesouros do diafragma. Quem sufocaria o revoltoso homem da Mongólia? Ele escapa de dentro da cordilheira. Os dias atrevem-se a ruminar. A lua toca no velho Cristo. Todas as portas dos elevadores lançam cinzas, atravessando o seu sonho. Um esquimó traz no bolso uma semente. Uma chama descarrila o velho nas escadas. Uma espádua de anjo como sal queimado. São lâmpadas de garras azuis desovando o mar. As docas, as doces muralhas do corpo, intrépidas intermitências, como se o início de um voo quisesse anunciar o recesso do trono dos céus, o espelho se abrindo como uma gota verde, a primeira colherada da trama de Buda, a noite de clorofilas tremendo cada sobrancelha do monstro ágil, se agora prolongassem o chamado mais astucioso. Os grunhidos refestelariam-se no hiato que existe entre o rumor e a cúpula, o silêncio e o pânico. Então, as serpentinas sereias, desde as eras ilícitas, rarefeitas, se somariam uma à outra, algarismos arrancados com as volutas de asas avermelhadas. Semeariam leões suspensos nas espigas da nuvem descerrada, qual solitárias as árvores germinando, semelhantes aos dedos encéfalos de um temível andarilho. Uma gaita inalando a dor de uma roseira, uma gota de cidra nas asas do século. Maravilha, garoto! Muitas emoções. Queridos internautas, beijos de abraço de luz a todos. Muitas energias, que nós estamos juntos pelas boas causas.